Que bom que você está aqui para mais uma aula do IBC Kids. Vamos lá? E aí, turminha, como vocês estão? Que legal ter vocês de volta para mais um cultinho, o penúltimo do mês de junho. Vocês lembram o que a gente está aprendendo esse mês? A gente está aprendendo sobre foco e sobre fé. A gente falou nas últimas 2 semanas sobre como é importante para a nossa fé a gente olhar as coisinhas um pouco mais de perto, ter um foco melhor para conseguir entender o sentido de tudo isso. Na primeira semana a gente fez um jogo bem legal, eu adorei, me diverti, eu tenho certeza que vocês também gostaram. Então essa semana eu vou fazer mais uma brincadeira, mas vai ser diferente, tá bom? Eu vou colocar na tela uma imagem, também vou dar 10 segundos para vocês, mas a imagem não vai estar completa. Então eu vou mostrar só um pedacinho daquela imagem. E mesmo sem ver a imagem completa, eu quero que vocês adivinhem o objeto ou o animal que está aparecendo, combinado? Vamos lá, eu quero ver se vocês estão craques. Viu só? Tenho certeza que vocês conseguiram adivinhar antes de ver a foto completa, né? E é exatamente sobre isso que a gente vai aprender hoje. Não só sobre o foco, mas principalmente sobre a fé. A fé é a gente acreditar em coisas que a gente não está vendo por conta de coisas que a gente está vendo. Então você viu ali um pedacinho da foto. Mesmo você não sabendo que animal que era, o que objeto que era, vocês conseguiram identificar o que era ali no total por conta daquele pedacinho da foto. A fé é exatamente isso. A gente não tá vendo o plano inteiro, a gente não tá vendo tudo, mas por conta de uma coisa ali que a gente tá vendo, por conta de uma certeza, por conta de coisas que a gente vê na Bíblia, na nossa vida, os testemunhos, a gente acredita no plano completo de Deus. Então, pessoal, agora nós vamos pro nosso louvor, um momento muito divertido para você ter bastante energia, ficar aí de pé, acordar e depois a gente vem com a nossa historinha, tá bom? Vamos lá! Posso ver? Será que um dia eu vou entender? Talvez alguém possa me explicar. Que eu quero a verdade e encontrar. Para conhecer o Senhor Jesus, é preciso abrir o coração e acreditar nas coisas que Ele fez. Eu posso te contar uma e outra vez, mas você precisa conhecê-lo também.
é Jesus não basta só cantar. Muita gente vai à igreja e é só blá blá blá. Jesus Cristo é uma pessoa e você pode crer. Ele mesmo quer se mostrar pra você. Quem é Jesus? Eu preciso saber. Quem é Jesus? Eu quero. Vamos lá, pessoal. Todo mundo precisa saber, não é? Quem é Jesus? Jesus. Eu preciso saber. Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Eu preciso saber. Eu preciso. Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer. Quem é Jesus? Alguém pode me Eu preciso explicar? saber, já vou te contar. Quem é Jesus? Você quer conhecer? Eu quero muito Quem é conhecer. Jesus? Eu preciso saber. Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer. Deus conhece o meu coração. Ele sabe tudo que eu penso. Mesmo quando estou sozinho, Jesus está me vendo. Ele sabe onde ponho as mãos, cada passo onde piso os meus pés. Quando erro, não me rejeita, mas me oferece o perdão. Não dá pra brincar de esconde-esconde com Deus. Não dá pra viver longe do seu amor. Não importa onde for, Ele olha pra mim com braços abertos, quer me ver feliz. Não dá pra correr nem fugir do Senhor. Por todos os lados me cerca com amor. Seu poder é mais forte, vence todo o mal. Jesus é meu amigo sem igual. Deus conhece o meu coração. Ele sabe tudo que eu penso. Mesmo quando estou sozinho, Jesus está me vendo. Ele sabe onde ponho as mãos, cada passo onde piso os meus pés. Quando erro, não me rejeita, mas me oferece o perdão. Não dá pra brincar de esconde-esconde com Deus. Não dá pra viver longe do seu amor. Não importa onde for, Ele olha pra mim com braços abertos, quer me ver feliz. Não dá pra correr nem fugir do Senhor. Por todos os lados me cerca com amor. Seu poder é mais forte, vence todo o mal. Jesus é meu amigo sem igual. Não dá pra brincar de esconde-esconde. Não dá pra viver longe do seu amor. Não importa onde for, Ele olha pra mim com braços abertos, quer me ver feliz. Não dá pra correr nem fugir do Senhor. Por todos os lados me cerca com amor. Seu poder é mais forte, vence todo o mal. Jesus é meu amigo sem igual. Não dá pra brincar de esconde-esconde. Não dá pra viver longe do seu amor. Ele olha pra mim com braços abertos, quer me ver feliz. Não dá pra correr nem fugir do Senhor. Por todos os lados me cerca com amor. Seu poder é mais forte, vence todo o mal. Jesus é meu amigo sem igual. Agora é o momento que eu quero testar vocês e ver quem decorou o nosso versículo. Olha que a gente já tá na terceira semana, então eu quero que vocês já saibam pelo menos metade desse versículo de cor, tá bom? Vamos lá relembrar então. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos
e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11, 1. Quero que vocês guardem esse versículo no coração de vocês, tá bom? Mais importante ainda do que decorar é guardar essa lição de confiar em Deus, independente do que aconteça e mesmo não sabendo o que vai acontecer. Ter essa esperança. Vamos orar agradecendo a Deus por isso e depois vamos para nossa historinha. Deus, obrigada, Senhor, mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui em um cultinho louvando ao Senhor. Hoje eu quero pedir para que o Senhor prepare o nosso coração, para que a gente consiga entender que mesmo não entendendo o seu plano completo, mesmo não enxergando todas as coisas, vendo o futuro, a gente pode confiar no Senhor. A gente pode confiar porque a gente sabe que o Senhor nos ama e o Senhor tem um plano perfeito para a vida de cada um. É isso que eu oro e já agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Regina. Lembra da nossa história da semana passada? A história de Saulo, que depois foi chamado de Paulo? Pois é, ele não amava a Deus, vocês lembram? E ele ficou muito chateado quando ele recebeu a notícia de que Deus, Jesus, havia ressuscitado. E depois que Jesus foi aos céus, a notícia se espalhou muito e ele começou uma perseguição a todos os cristãos. E quando ele estava nessa perseguição, vocês lembram que ele pegou uma estrada rumo a Damasco? E Deus deu uma experiência enorme para ele. Ele teve uma experiência com Deus, Deus falou com ele por que ele estava perseguindo. E nessa experiência ele ficou cego. Deus deu a orientação para ele continuar rumo à cidade de Damasco e ficar hospedado na casa de Judas, na rua direita. Pois é, e assim ele fez. Ele ficou aguardando uma nova orientação de Deus. E lá ele ficou na casa de Judas. Agora eu quero brincar com vocês de uma brincadeira que se chama assim: o que aconteceu a seguir? Então eu vou continuar essa história que a gente assistiu a semana passada, mas eu vou parar em alguns momentos e vou fazer perguntas para vocês. E vamos ver se vocês acertam, combinado? Então vamos começar? Enquanto isso, havia um crente em Damasco chamado Ananias. Deus chamou Ananias em uma visão. Ouça o que Deus lhe disse em Atos 9, de 11 a 12. E o Senhor lhe disse: apronte-se e vá à casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando e teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Deus estava pedindo então para Ananias para procurar Saulo. Olha que responsabilidade. Mas ele, sabendo tudo que Saulo fez, como ele ficou? Com muito medo. Mas ele, sendo temente a Deus, obedeceu. Vamos ler mais um pouquinho dessa história? Olha o que a Bíblia diz em Atos 9, 13 e 14. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Ananias não tinha tanta certeza sobre essa ideia, mas Deus continuou a explicar quais eram seus planos para Saulo. Está escrito: mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Então vamos lá para a nossa primeira pergunta? Fiquem atentos, quero ver se vocês acertam, hein? Será que Ananias A. disse a Deus que sua visão estava errada? B. foi para a casa de Judas na rua direita? C. foi para a casa de Judas na rua principal? E aí, vocês acertaram? A resposta certa é a B, que ele foi para a casa de Judas na rua direita.
Então vejam, mesmo com medo, ele obedeceu o chamado de Deus e seguiu. E eu vou continuar a ler a história para vocês, como vai ser esse desfecho. Em Atos 9:17 temos essa passagem. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Então olha só, Saulo estava sem comer há 3 dias e também sem ver. E o que aconteceu depois disso? Vamos ver se vocês acertam? Então Saulo, letra A, ficou bravo com Ananias. Letra B, tirou um cochilo. Ou letra C, recuperou a visão. Se você respondeu letra C, você acertou. Isso mesmo. As escamas dos olhos de Saulo caíram e ele voltou a ver. Então, olha só. Depois que isso aconteceu, isso foi uma prova do poder de Deus e ele começou a crer em Jesus e em todos os feitos dele. Precisou dessa prova física para acontecer toda uma mudança na vida de Saulo. Então, olha só, antes ele tinha raiva dos seguidores, não acreditava no Deus verdadeiro, mas depois dessa experiência com Deus, ele se juntou aos crentes, ele creu em Jesus, em tudo que aconteceu e começou a pregar o evangelho exatamente como Jesus havia falado, que ainda usaria muito Saulo para a obra dele. E assim aconteceu. Eu vou continuar essa história para vocês, vamos lá? Todos os que ouviram ficaram perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Pois é, as pessoas nem acreditavam no que tinha acontecido. Mas Saulo continuou com os crentes, continuou pregando, e à medida que o tempo passava, a igreja de Deus, a igreja de Cristo ia crescendo. E as pessoas começavam a ver toda essa mudança. Muitos ficavam com medo. Imagina, será que eu devo chegar perto desse Saulo, que antes prendia todo mundo? Mas aos poucos eles iam vendo toda essa mudança que Deus fez na vida deles, na vida dele e dos crentes. E aí isso começou a incomodar outras pessoas, começou a incomodar outros líderes religiosos e quiseram ir atrás para capturar Saulo. Mas agora a vida de Saulo era diferente. Ele tinha amigos verdadeiros, amigos cristãos que estavam nessa jornada junto com ele. E aí eles ajudaram Saulo a escapar desses líderes religiosos que queriam prendê-lo. Vamos para mais uma pergunta? Os seguidores de Saulo o ajudaram a escapar. A, em um camelo. B, em uma nave espacial. Ou C, em uma cesta? Essa foi um pouquinho mais difícil, né? E aí? O que vocês acham? Se vocês responderam letra C, vocês acertaram. O que aconteceu? Quando teve toda essa perseguição, os crentes que já eram amigos de Saulo ajudaram a descer num cesto através do muro. E ele desceu e conseguiu fugir dessa perseguição. E aí continuaram a caminhar junto com ele. E o que aconteceu? Alguns crentes continuaram não acreditando, mas aí surgiu uma pessoa muito conhecida na Bíblia, que acho que vocês vão lembrar do nome. Vocês lembram de Barnabé? Pois é, ele acreditou na história de Saulo, ele ficou sabendo de toda essa história. Então ele, junto com Saulo, foi lá para Jerusalém e apresentou Saulo para Pedro, para Tiago e para outros crentes que estavam fazendo a igreja crescer em Jerusalém. E aí sim, com isso, eles puderam realmente convencer todos de todo esse trabalho que Saulo tinha feito e que estava mudado. E a igreja primitiva acabou crescendo mais ainda naquela região. Em toda a Judéia, em Samaria, os crentes continuavam a crescer. Mas a perseguição não
terminou. Os líderes religiosos continuavam incomodados com essa situação. Vamos então para mais uma pergunta? Será que os crentes, quando Saulo chegou em Jerusalém, convidaram Saulo para ficar com eles, expulsaram Saulo ou fugiram gritando? Se você respondeu a letra A, está correto. Mesmo assim, eles aceitaram então Saulo, junto com eles, acreditaram em tudo e começou uma jornada em Jerusalém. E Barnabé foi o responsável de conseguir fazer com que Saulo ficasse entre eles. Não é legal? Agora olha só, se a gente pensar em todo o contexto dessa história, quem era Saulo antes de ter esse contato com Jesus? E quem foi Saulo depois? Isso nos mostra que mesmo a gente tendo perigos na nossa vida, porque Saulo foi perseguido, Saulo teve risco de morte, mesmo assim, ele teve a convicção de tudo que Deus tinha falado para ele. Ele, Pedro, Tiago e todos os crentes começaram a ter uma vida perigosa, mas uma vida fiel a Deus, uma vida crendo no Deus verdadeiro e pregando sobre o Deus verdadeiro. Essa história nos mostra que conhecer a Jesus pode nos dar força para enfrentar nossos medos. Nós podemos ter medos aqui no nosso dia a dia, na nossa vida, mas Jesus nos faz enfrentar tudo isso porque nós estamos junto com o Deus verdadeiro. Não é legal saber toda essa história de transformação de vida? Então vamos orar? Pai querido, Pai de amor, muito obrigado por toda essa história que o Senhor nos traz. Obrigada pela transformação que o Senhor fez na vida de Saulo. Obrigado porque nós sabemos que nós podemos enfrentar os nossos medos, enfrentar o que for necessário, pois o Senhor vai estar sempre conosco. Nos guie, nos direcione sempre, junto com outros irmãos de fé que nós temos aqui. É o que eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Tchau, pessoal. Até a próxima. Pessoal, essa historinha mostra que quando a gente tem Jesus, quando a gente tem fé, a gente não só muda a forma como a gente vê as coisas, como a gente aprendeu na semana passada, mas a gente também tem a ajuda dele para enfrentar nossos medos. E medo não é só medo de, tenho medo de escuro, tenho medo de um bicho. São os medos da nossa vida, as nossas inseguranças. Vou dar um exemplo para vocês. Nessa historinha que a gente escutou e também em tantas outras histórias na Bíblia, Saulo, ou como ele chamou depois, Paulo, ele precisou de coragem junto com outras pessoas para conseguir evangelizar, para conseguir falar do amor de Jesus para as pessoas. E essa coragem, ela surge dentro de você por conta de Jesus, por conta da força que ele dá através da nossa fé. Então eu quero que vocês tenham essa coragem de enfrentar os medos de vocês. Claro, sempre tendo a ajuda ali das pessoas, conversando com o papai e a mamãe sobre os seus medos, as suas inseguranças, mas tendo essa certeza em Jesus. Então, eu quero que vocês guardem essa lição. Agora a gente vai tirar um momentinho na nossa EBD para falar um pouquinho mais sobre isso, como enfrentar os nossos medos, como a fé nos ajuda e como Jesus está presente em todos os momentos da nossa vida, tá bom? Vamos lá! E também quero lembrar vocês que semana que vem temos a nossa última historinha, o nosso último cultinho sobre esse tema. Vai ser muito especial, então eu espero vocês aqui, tá bom? Até lá!